O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pelo velho continente. Xi fala para Europa e China não entrarem em confronto. Nessa quinta-feira, dia 7, tivemos a primeira cúpula presencial de alto nível entre China e União Europeia em 4 anos, né? Até porque nós tivemos aí uma tal de pandemia, né, no meio do caminho. Tanto ele quanto a Ursula von der Leyen, né, a Vanderleia, falaram, né, de melhorar as relações de confiança política, né, intensificarem as relações profundas em temas como o meio ambiente, enfim. Mas, assim, a relação entre China e União Europeia anda bastante dúbia, né? Porque a União Europeia não vê a China apenas como uma grande competidora, mas vários países europeus veem a China com uma certa desconfiança, né, pela presença chinesa nas economias europeias, justamente, né, investimentos e tudo mais. Então, no fim das contas, acabou sendo uma cúpula, né, ela está sendo, na verdade, né, ela ainda está ocorrendo, então a gente ainda pode, né, retomar o assunto semana que vem, quem sabe, né? Mas, assim, você tem um componente ali que não dá para esperar muita coisa. É encontrar, agora eu vou gastar o latim, hein? É encontrar um modus vivendi, né? Ou seja, um meio de convivência, né? Um modo de convivência que seja adequado, né, à União Europeia e à China, né? Lembrando assim, quando a gente fala de China e Alemanha, a gente está falando de países em níveis diferentes. Se a gente falar em China e União Europeia, aí estamos falando, né, de uma potência. Embora a União Europeia não seja tão coesa quanto gostaria de ser, né? Mas então, assim, não dá para esperar muita coisa muito ambiciosa, muito aprofundada, né? A União Europeia também falou que a China poderia se engajar de maneira mais construtiva em relação à Ucrânia, né? Lembrando que a China tem fornecido, né, drones, alguns tipos de equipamentos para a Rússia. Além disso, a China, né, se beneficiou bastante economicamente da guerra, né, porque agora a Rússia precisou vender hidrocarbonetos mais baratos para a China e produtos chineses aumentaram sua presença no mercado russo, né? A gente trouxe no começo do ano, por exemplo, aquela informação de que a presença chinesa no mercado automobilístico russo cresceu bastante, em parte substituindo os carros franceses, né, que foram retirados devido às sanções. Se a gente começa com a União Europeia, agora a gente vai começar o nosso giro pelos países, né, e vamos começar aqui pela Espanha, tá? Começando pelo fato de que o governo espanhol expulsou 2 funcionários da Embaixada dos Estados Unidos por supostamente terem tentado subornar agentes de inteligência espanhóis. Tá? A ministra de Defesa espanhola, inclusive a Margarita Robles, afirmou que o governo espanhol já enviou uma reclamação formal para os Estados Unidos, que esse é um comportamento que não deve ser a conduta de 2 países que são amigos, aliados e parceiros, né? Palavras dela. Da Espanha, meu caro Matias, a gente cruza os Pirineus com 3 notícias. Começando pelo fato de que no último dia 2 de dezembro, uma pessoa ficou morta num ataque à faca em Paris, perto da ponte de Bir Hakeim, ou num ataque terrorista. Tá? O homem, a vítima, era um turista filipino, tá? Inclusive, e o homem que atacou se chama Armand Rajapur Minamboabi. Tá? Ele tem nacionalidade francesa, tá? Ele tem 26 anos de idade
e ele teria jurado lealdade ao auto-intitulado Estado Islâmico. Por que eu frisei que ele tem nacionalidade francesa? Porque sempre que ocorre algum evento desse tipo, né, fala, a culpa é dos imigrantes, a culpa é do não sei quem e tal. No caso francês, a situação é mais complexa que isso, como a gente já explicou, porque é uma questão de nacionalidade também, tá? A segunda notícia francesa é que o parlamento francês iniciou um voto que vai proibir o uso de vapes de uso único, tá? Dizendo que ele encoraja hábitos nocivos e geram muito lixo, né? A gente comentou recentemente, né, que a Austrália proibiu a importação do vape de uso único. Né, o vape, né, o cigarro eletrônico, o fumar pendrive, como preferirem. Né? Eu particularmente, meu caro Matias, acho que eu nunca vi um desses de uso único, né, assim, não... que é descartável e tal. Eu não conheço. Também. Eu tenho um amigo, um grande amigo, né, que usava durante um tempo, até que eu e a esposa dele tivemos que... Fizeram uma intervenção. Quase isso, a gente teve que ameaçá-lo de agressão, falando que, né, ele ia ser pai, então não era legal ele ficar usando essas coisas e tal, enfim. Eu sou... proibição não adianta, mas eu sou um ativista contra o fumo. O Matias sabe disso, todas as vezes que eu vi ele perto de um cigarro, eu falei, não faça isso, Matias. E estendi a mão para ele e veio uma auréola na minha cabeça. Brincadeiras à parte, a terceira notícia é a notícia de hoje. A Marine Le Pen, líder do Reunião Nacional, né, antiga Frente Nacional, partido de extrema-direita francês, e o seu papai, né, o Jean-Marie Le Pen, né, um dos mais notórios antissemitas das últimas décadas, né, já que estamos falando bastante de antissemitismo, né, eles serão julgados, né, pelo uso inapropriado de fundos da União Europeia. A gente já havia mencionado essa investigação aqui, né? A investigação começou em 2016, tá? No último ano ela se aprofundou e agora tivemos o indiciamento formal. Tá? Os dois foram eurodeputados, né? E eles teriam usado, né, verbas de gabinete, verbas do gabinete europeu, né, para gastos pessoais. Tá? Então é esse o mau uso de fundos da União Europeia. Aí da França, meu caro Matias, nós vamos fazer o que Napoleão não conseguiu fazer e cruzar o Canal da Mancha, né, com algumas notícias britânicas, 3 delas também. Começando pelo fato de que na última quinta-noite, enquanto a gente estava gravando aqui, né, enfim, a gente não viu a repercussão ainda, mas a polícia britânica prendeu 46 poloneses torcedores do Legia Varsóvia, que enfrentou o Aston Villa, né, pela Europa Conference League, né, que é a terceira competição europeia, né, de clubes. Foram cerca de 1.000 fãs poloneses no estádio do Aston Villa, né, o Villa Park, justamente. E tivemos confusão que teria começado ali pelo fato de que os poloneses afirmam que a carga de ingressos para o time visitante foi reduzida sem aviso prévio, então muitos deles ficaram sem ingresso, tá? E aí isso teria iniciado tumulto. Eles também começaram um confronto com a polícia, tá? 4 policiais, um cavalo da polícia, um cachorro policial ficaram feridos, tá? Por conta disso, 46 torcedores poloneses foram presos. O Legia Varsóvia, que como muitos clubes de futebol do leste europeu, sofre com uma infecção de torcedores neonazistas, né, nas suas arquibancadas, inclusive. Não sei se era o caso desses que foram presos ou não, mas tem muitos neonazistas, muitos skinheads nas ultras, né, nas torcidas organizadas de clubes do leste europeu. E assim, quando o Legia Varsóvia vai jogar no Reino Unido, vai jogar em Birmingham, né, e vão 1.000 caras para lá, né, desses 1.000 você pode ter certeza que pelo menos metade, né, é desses grupos, né, dos ultras, dos organizados e tal. Enfim.
Outra notícia é que o governo britânico fez um novo plano para deportar imigrantes para Ruanda. Né? Por quê? Porque o primeiro plano, né, o primeiro acordo foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte do Reino Unido. Tá? Então agora, o governo britânico, 3 semanas depois, anunciou um novo acordo com Ruanda. Né? Reformando, muitas aspas, né, os pontos que foram considerados inconstitucionais, né? Respondendo às preocupações da Suprema Corte, foi o termo utilizado pelo governo britânico. Tá? E o Rishi Sunak tem colocado isso como uma dos principais programas do seu governo, né? E aí o que acontece, meu caro Matias? O ministro da Imigração, o Robert Henrique, ele renunciou. E aí você pensa, poxa, ele renunciou porque ele não quer que as pessoas sejam deportadas para Ruanda. Não, ele renunciou porque ele achou o tratado novo insuficiente. Ele precisava ser mais rígido. Pois é, tinha que ser mais... eu não vou usar as palavras que eu gostaria de usar, mas enfim, ele disse que, com grande tristeza, que escrevi, não posso continuar na minha posição, pois discordo profundamente da direção da política de imigração do governo. Tá? Ele disse que a legislação, na verdade, vai apenas adiar o problema da crise migratória. E por que adiar o problema? Porque ano que vem temos eleições britânicas. E a terceira notícia é que a primeira-ministra de Barbados, né, esteve no Reino Unido, a Mia Mottley. Barbados, que recentemente virou uma república, né? Já falamos aqui da Mia Mottley, inclusive. E ela se encontrou com o David Cameron, né, que é o atual secretário de Relações Exteriores do Reino Unido. Ela disse que Barbados precisa, né, receber indenizações pelo trabalho escravizado, né, de pessoas pelos países que se beneficiaram dessa escravidão. Tá? Incluindo o Reino Unido. Não apenas o Reino Unido, mas incluindo o Reino Unido. E ela passou o valor da conta. Tá? Ela disse que Barbados deveria receber 4,9 trilhão de dólares. Tá? Trilhão, com T. Tá? Com T de tesoura. Ela citou, né, da onde ela tirou esse número. Né? Ela tirou de um relatório feito, né, por um levantamento feito por diversos países caribenhos a partir da riqueza extraída do trabalho dessas pessoas e os dividendos dessa riqueza pelo tempo. Porque vamos lembrar, você tem várias camadas de crueldade, tá, na escravidão no continente americano. E uma dessas camadas, e isso é visto no Brasil, inclusive, é o fato de que você tem uma pessoa, uma família, né, se enriquecendo com o trabalho de milhares de pessoas. E aí, consequentemente, os descendentes dessa família vão contar com uma grande riqueza que vai se multiplicando, ou então vai se corrigindo com o tempo, enquanto os descendentes dessas pessoas que foram escravizadas não têm nada. E muitas vezes não tiveram nada por gerações. E lembre-se, meu caro ouvinte, né? Você, especialmente o nosso ouvinte que fala, por exemplo, que defende ideias individualistas, né, questões, né, aquela coisa da meritocracia e tal, e que são ideias muito válidas. Lembrando, meritocracia é uma ideia da Revolução Francesa, tá? Né, do iluminismo francês, melhor dizendo. Né? Mas assim, não, eu nunca precisei de nada, isso daí é bolsa esmola, isso daí é bolsa alguma coisa. Quando você tinha 2 aninhos de idade, né, quem te vestia não era você, quem te alimentava não era você, quem te dava um teto não era você, era o trabalho das pessoas ao seu redor. Imagine se o trabalho de todas as pessoas ao seu redor tivesse sido expropriado por décadas. E o dos seus antecedentes por décadas. E o dos antepassados, né? Dos antepassados deles por décadas. Meu cérebro já está derretendo depois de um monte de gravação, tá, gente? Então, um grupo de países caribenhos
fez o levantamento afirmando que o Reino Unido deve 24 trilhões a 14 países, a Espanha deve 17 trilhões, a França deve 9 e os Países Baixos 4,8. Tá lembrando, Portugal não está nessa conta porque Portugal não tinha colônias no Caribe. Tá? Então é daí que ela tirou esse valor de que a fatia de Barbados deve ser de 4,9 trilhões de dólares. Porque estamos falando do trabalho, né, de dezenas não, né, de milhões de pessoas por séculos que não apenas foi roubado, mas esse trabalho construiu riqueza em outro lugar. Tá? A cidade mais desenvolvida que o trabalho congolês construiu se chama Bruxelas. Tá? E riqueza não brota do nada. Tá? Mesmo que seja uma riqueza que brota, né, literalmente uma riqueza vinda da cana-de-açúcar ou de você encontrar o ouro, você teve pessoas que trabalharam para extrair aquela riqueza. Tá? Então, a minha Motley, né, chegando nessa visita aí ao Reino Unido. Do Reino Unido, meu caro Matias, vamos passar pela Dinamarca, já que o parlamento do país aprovou, né, uma lei que proíbe a queima de textos religiosos e sagrados. Tá? Por 94 votos a favor, 77 contra, agora você queimar um Corão, uma Torá, uma Bíblia, enfim, uma série de livros sagrados na Dinamarca será crime, tá? Da Dinamarca, vamos à Alemanha, já que a Alemanha foi um dos países mais afetados, né, pela nevasca que nós tivemos essa semana, uma nevasca atípica que afetou diversos países da Europa Central. Na Alemanha, nós já tivemos aeroportos fechados, os trens fechados em vários estados, como na Baviera. Inclusive na Baviera, o jogo do Bayern de Munique contra o Union Berlin, né, foi adiado. Tá? Foi uma nevasca bastante atípica. Vários ouvintes nossos que moram ali, né, moram na Alemanha, moram na Áustria, mandaram fotos, ou não necessariamente nos mandaram, mas postaram fotos, né, da camada ali de neve. Né? Então foi realmente bem bizarro em alguns locais. Nesse final de semana, agora no dia 13, teremos eleição para o Conselho Federal Suíço. Né? Lembrando, né, na Suíça você não tem um presidente, né? Você tem um Conselho Federal que é formado por 7 pessoas e que exerce a presidência coletivamente. Tá? E eles vão se revezando na titularidade da presidência para a representação externa do país e tudo mais. Tá? Uma eleição indireta, inclusive. Na Bósnia, tá, foi anunciado que o Milorad Dodik, né, o líder nacionalista neofascista dos sérvios croatas, será indiciado pelo crime de conspiração contra a paz, né, pela sua defesa aberta do separatismo sérvio-bósnio. Da Bósnia, meu caro Matias, vamos para a Grécia, já que o país recebeu nessa semana o presidente / sultão Recep Tayyip Erdogan, ou o Erdogan. Para quem não sabe a história, porque a gente já tem muito ouvinte novo, né? Por que a gente chama o Erdogan de Erdogan? Porque anos atrás, tá? Muitos anos atrás, um médico fez umas colagens nas redes sociais, colocando o Erdogan do lado do Gollum, de Senhor dos Anéis, dizendo que ele era um médico alemão, se eu não me engano, de origem turca. Ele tinha alguma nacionalidade, bem lembrado. Acho que ele tinha dupla nacionalidade, né? E ele fez essa colagem pra zoar o Erdogan, dizendo que o Erdogan tinha a mesma cara que o Gollum. E ele foi preso por isso, tá? Por desacato, sei lá, inventaram qualquer coisa, ele foi preso por isso. E a gente, em solidariedade, a gente chama o Erdogan de Erdogollum. E se vocês jogarem no Google Imagens, tá Erdogan Gollum, alguma coisa assim, vocês vão encontrar as montagens. Se vocês digitarem Erdogollum, inclusive, o primeiro resultado costumava ser o xadrez herbal. Então, explicando o apelido que a gente deu para ele. Né? Ele se encontrou com o premier Mitsotakis, também se encontrou com a presidente Katerina Sakellaropoulou. Imagino que a pronúncia deve estar errada, mas tudo bem.
E ele disse que espera, né, uma nova era nas relações entre os dois países e que isso seja um exemplo para o mundo. Tá? Não existe assunto entre nós que não pode ser solucionado, enquanto nos focarmos no big picture e não acabemos como aqueles que cruzam o mar, mas se afogam no rio. Né? Ou seja, aqueles que se esforçam muito nos assuntos grandes, mas que nos assuntos menores, né, acabam discordando. Queremos transformar o Egeu num mar da paz. Tá? Porque, vamos lembrar, gregos e turcos não têm apenas um histórico extremamente complicado, né? A gente teve a guerra, né, o que os turcos chamam de guerra de independência, tivemos a troca populacional de 1923, que incluiu ali um genocídio de populações gregas. Temos a crise do Chipre, né, que, né, você tem os cipriotas gregos, cipriotas turcos, mas por que ele falou do Egeu como mar da paz? Porque os dois países têm divergências territoriais no Egeu, e o Mediterrâneo Oriental como um todo, né, vai se tornar a bola da vez da exploração de gás natural e outros hidrocarbonetos no futuro próximo. Tá? Ainda falando em Turquia, a Turquia realizou ataques aéreos contra 16 alvos curdos, tá, no norte do Iraque. Né, o que ressoa com o que a gente falou no bloco anterior, né, de que hoje a soberania iraquiana é uma ficção. Vamos ao Cáucaso, meu caro Matias. Com uma notícia de ontem, que ainda não deu tempo de analisar direito, vamos repercutir certamente mais na semana que vem, mas tivemos uma declaração conjunta entre Armênia e Azerbaijão. Tá? Tivemos o encontro, né, das duas delegações com, inclusive, o Charles Michel, que é um dos líderes da União Europeia. E, a partir dessa declaração, os dois países se comprometem com uma chance histórica de alcançar a tão aguardada paz na região. Tá? Também foi acordado a troca de prisioneiros, tá, entre os dois países, incluindo aí 32 armênios que estão presos por Baku, tá, pela ditadura do Azerbaijão. Ainda não sei se o meu amigo, né, brincadeiras à parte, porque eu entrevistei ele, né, mas o Ruben Vardanian, né, que é um homem muito influente na Armênia e que está preso no Azerbaijão porque ele foi presidente de Artsakh, enfim, está nesse grupo de pessoas que será libertada, e a Armênia se comprometeu a apoiar a candidatura do Azerbaijão para a COP29, meu caro Matias. Né? Ou seja, possivelmente teremos mais uma COP, né, num país que é movido a hidrocarbonetos. Né? Nesse caso, o gás. Especialmente o gás, né? Mas também o petróleo. E também a lavagem do petróleo russo. Né? Falando em Rússia, vamos passar aqui brevemente pela Rússia, né? E também pela COP. Né? O Putin visitou os Emirados Árabes Unidos, visitou a Arábia Saudita e o Irã, tá? Nessa semana. Ele, inclusive no caso dos Emirados Árabes Unidos, foi uma visita de Estado, tá? Foi considerada uma visita de Estado, ou seja, com todas as pompas, com um aprofundamento de relações, né, com acordos sobre exploração, especialmente de petróleo, inclusive a questão de congelamento, né, política de preços em relação ao petróleo, melhor dizendo. O Putin viajou escoltado por caças da Força Aérea Russa, isso achei curioso, né? Foi uma demonstração de força, talvez ali um alerta, enfim, não sei interpretar direito isso ainda. Com o Irã, os dois países concordaram, né, em aprofundar as suas conexões logísticas, inclusive marítimas, para um esforço coordenado para superar sanções ilegais e unilaterais que os Estados Unidos e seus aliados usam como substitutos pela diplomacia.
Tá? Além disso, o Sergei Lavrov se encontrou com o ministro de Relações Exteriores do Irã, já que nós tivemos o encontro ministerial anual dos 5 países do Mar Cáspio. Né? Lembrando que a gente sempre conta essa história aqui porque assim, é muito curioso, né? Mas os 5 países divergem sobre o que é o Mar Cáspio, né? Porque se o Mar Cáspio for um mar, cada país vai ter direito ao seu litoral. Se você considerar o Mar Cáspio um lago, aí todo mundo tem direitos iguais a repartir os recursos. Então os países que têm menos costa falam, não, é um lago, não é um mar. E os países que têm mais costa vão falar, não, é um mar, a água é salgada. Né? Então você tem essa discussão geológica, digamos assim. Né? Ainda em relação à Rússia, meu caro Matias, tivemos uma notícia violenta, né, no país, já que uma garota de 14 anos, numa escola em Briansk, ela matou um colega de escola e depois tirou sua própria vida. Tá? E, finalmente, foram anunciadas as eleições presidenciais para março de 2024. Né? Lembrando que o Putin, com a última reforma da Constituição, né, o Putin alega, né, que os mandatos foram resetados. Então ele teria a possibilidade de mais 2 mandatos de 6 anos cada. Tá? Ele que está no poder praticamente de forma ininterrupta desde dezembro de 1999. Né? Um democrata. Pois é, teve aquele período ali do Medvedev, né, mas que não teve muitas... Né, e o Putin era o primeiro-ministro. Né, então, assim, o Putin era eminência parda, na verdade. E aí, meu caro Matias, vamos para as notícias da guerra na Ucrânia. Tá? Algumas a gente vai passar mais ou menos rápido aqui, até porque já estamos, né, avançado da hora. Eu e o Matias, ambos com cara de sono, mas por motivos diferentes, mas ambos aqui sonâmbulos já quase. Começando pelo fato de que o governo russo acusou a Letônia de ter treinado ucranianos que estão realizando operações de sabotagem dentro da Rússia. Tá? A Rússia acusou formalmente a Ucrânia de treinar essas pessoas. E também tivemos essa semana a prisão de um cidadão belorrusso, tá, que estaria para participar de uma dessas operações de sabotagem, que envolve especialmente linhas ferroviárias na Sibéria. Tá? No dia 2 de dezembro, o governo russo assinou um decreto que expande em 170 mil militares as forças armadas russas, tá? Para um total agora de 1,3 milhão de pessoas no serviço ativo. Tá? E se você juntar com outros serviços militares e também a reserva que pode ser convocada imediatamente, você terá 2,2 milhões de militares. Tá? O que significa você aumentar em 170 mil? Quer dizer, olha só, a gente vai expandir o orçamento para abrir 170 mil vagas. Como vamos preencher essas vagas? Tanto pelo aumento da conscrição, o serviço militar obrigatório, quanto também pelo aumento de oferta de vagas para voluntários. Tá? A Ucrânia, indo agora para uma notícia do dia 2 também, a Ucrânia proibiu que o ex-presidente Petro Poroshenko, né, que foi derrotado nas eleições pelo Zelensky, saia do país. O Serviço de Segurança ucraniano disse que impediu isso, que solicitou isso, porque ele estaria para se encontrar com o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, e um encontro que estaria sendo preparado pela Rússia. Tá? Algumas pessoas na Ucrânia falaram que isso seria uma tentativa de uma mediação, né? A Hungria estaria tentando mediar. Outras pessoas disseram que, na verdade, que não há evidências para apoiar essas alegações, que simplesmente impediram o presidente de sair do país. E aí, meu caro Matias, essa semana, tá, no dia 3 de dezembro, publicado pelo Kyiv Independent, tá, que é um dos principais veículos em inglês da Ucrânia, tá? É um jornal ucraniano nacionalista, tá, gente? É um jornal, digamos assim, 100% pró-Ucrânia. Por que eu tô falando isso? Para deixar claro que isso é desinformação plantada pela Rússia. O Vitaly Klitschko, tá? O pugilista.
Isso, ex-pugilista, prefeito de Kiev, né? Ou Kiev, ele afirmou, tá, que a Ucrânia está caminhando ao autoritarismo, tá? Em algum ponto nós não seremos mais diferentes da Rússia, onde tudo depende da vontade de apenas um só homem. Lembrando que o Vitali Klitschko já havia criticado, né, o Zelensky, o governo Zelensky, em algumas situações em que o Vitali Klitschko afirmou que o governo estaria deixando muitos serviços de emergência nas mãos dos municípios. E os municípios não teriam recursos suficientes para gerenciar esses serviços de emergência. Então, você tinha lá um ataque aéreo, por exemplo, um ataque com mísseis, e deixava pessoas feridas. Aí você tinha que mandar ambulâncias. E aí o Zelensky falava, não, a ambulância é culpa do município. E o prefeito falava, olha só, pode ser responsabilidade do município em tempos normais, mas a gente está em tempo de guerra, a gente precisa de apoio para isso. Então não é a primeira vez que o Vitali Klitschko e o Zelensky tem alguma rota de confronto. O Vitali Klitschko deu essa declaração bastante firme, né? Lembrando que se o Vitali Klitschko for candidato a presidente da Ucrânia, ele vai dizer que ele vai nocautear a corrupção. Não, já foi usado em veículos ao redor do mundo. E lembrando que se um dia o LeBron James for candidato e falar que ele vai dar um toco na corrupção, ele nos deve royalties, tá? Voltando aqui a falar sério, a Ucrânia também anunciou essa semana, no dia 3, que está investigando evidências feitas em vídeo da execução de soldados ucranianos que se renderam, tá, por tropas russas. Tá? Lembrando que você executar um soldado que se rende é um crime de guerra. Tá? Já no dia 4, meu caro Matias, o governo russo, tá? Na verdade o governador do Oblast de Vorozhnev, afirmou que o general Vladimir Zavatsky, que era o vice-comandante do 14º Corpo de Exército Russo, foi morto durante a Operação Militar Especial. Tá? Ele se torna, então, o 12º oficial general russo morto desde o início da guerra. No dia 4 de dezembro, o presidente da Bulgária, o Rumen Radev, ele vetou um projeto que enviaria 100 veículos de combate do exército búlgaro, tá, para a Ucrânia. São 100 veículos antigos de origem soviética, muitos deles sendo utilizados inclusive para o fornecimento de peças. E aí tem uma coisa importante que é bom de mencionar. Né? A Bulgária é um dos países que mais enviou ajuda para a Ucrânia, proporcionalmente. Aí o nosso ouvinte pode falar assim, poxa, mas então por que o presidente vetou esse negócio? Porque a Bulgária está sem governo. Né? Eleição na Bulgária é tipo rodada do Brasileirão, entendeu? Tem uma por semana. A gente sempre fala disso aqui. Então ele vetou, basicamente, para não sobrar para ele politicamente. Ele falou, olha só, se não tem um primeiro-ministro para bancar essa decisão, não vai ser eu que vou bancar. Tá? Então ele vetou essa decisão do parlamento. Falando em auxílio militar, na última quarta-feira, senadores republicanos dos Estados Unidos vetaram o pacote de envio de mais ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia, em represália ao que eles criticam com a falta de verbas para a segurança da fronteira com o México. Foram 49 votos contrários dos republicanos e mais o voto do Bernie Sanders. Por quê? Porque o Bernie Sanders criticou que o acordo enviava ajuda tanto para a Ucrânia e Israel, e ele criticou a falta de condicionalidades para o envio de ajuda militar para Israel. E aí, o líder da minoria republicana no Senado, o Mitch McConnell, afirmou que se o governo Joe Biden não dialogar, né, com a oposição, a Ucrânia corre o risco de ficar sem ajuda militar no ano que vem. E aí, o Instituto de Kiel, na Alemanha, publicou um relatório. Essa semana nós tivemos muitas informações interessantes vindas da Alemanha. Uma delas é essa que eu vou mencionar agora, que a ajuda militar em outubro de 2023, que a Ucrânia recebeu, foi a menor
desde o início da guerra, 90% menor do que a de outubro de 2022. E a outra informação, meu caro Matias, aí eu quero repercutir isso numa coluna na Gazeta, porque por escrito acho que fica mais interessante. A Alemanha e a União Europeia em geral, né, por conta das sanções, diminuíram bastante as suas exportações de produtos para a Rússia, certo? Em compensação, as exportações da Alemanha para o Cazaquistão, no último ano, meu caro Matias, aumentaram em quase 500%. As exportações para o Quirguistão em 300%, para a Armênia em 300%. Essas economias triplicaram de tamanho? Não. Mas o que essas economias têm em comum? Acordos de livre comércio ou de comércio facilitado com a Rússia. Então, não estou vendendo para a Rússia, estou vendendo para o Cazaquistão. Se o Cazaque revendeu para a Rússia depois, aí não é problema meu. Então você vê que mesmo essa coisa das sanções e tal, é tudo para inglês ver. Follow the money. Exatamente, follow the money, muito bem lembrado. Para a gente fechar esse bloco, mais duas notícias. Uma delas, o ex-parlamentar ucraniano Ilya Kiva, que era um parlamentar ucraniano, um parlamentar pró-Rússia, e que em 2022 ele fugiu para a Rússia, ele foi encontrado assassinado em Moscou, tá? Talvez tenha sido o serviço de inteligência ucraniano, não sei. E a outra notícia é que as autoridades nepalesas prenderam 10 pessoas de uma gangue que estaria colaborando para o tráfico de pessoas para a Rússia. Por quê? Porque o Nepal é um país em que a população masculina é bastante militarizada, né? Inclusive, nepaleses servem no exército britânico e no exército indiano. São os Gurkhas. Exatamente, são os famosos Gurkhas. E que inclusive combateram nas Malvinas. E eles têm a sua faca, né, característica, né, que é a kukri, que é uma faca que tem uma lâmina meio curva, né? Enfim, ela se tornou tão icônica no Reino Unido que ela foi incorporada em vários RPGs, inclusive. É, né? Uma coisa que você não faz a mínima ideia, porque você não joga RPG. Não. Mas então você tinha uma quadrilha que estaria facilitando para que mercenários nepaleses, tá, fossem servir na Ucrânia pelas forças russas. Inclusive, segundo a Al Jazeera, 6 nepaleses já morreram lutando pela Rússia na guerra. Tá? E aí os autoridades do Nepal prenderam essa quadrilha que estaria aí facilitando o transporte dessas pessoas. E eu citei o caso dos Gurkhas nas Malvinas justamente porque eles estão acostumados a combater em condições adversas, né? Em temperaturas baixas, como a guerra agora nesse período do inverno no hemisfério norte. Interessante, faz sentido, né? Himalaias, Malvinas. Você está dizendo então que nepalês não sente frio? Eles estão cobertos de razão.